Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Vamos dar início agora ao vídeo de número 19, quando Deus termina de dar todas as instruções a Moisés sobre leis, sobre o tabernáculo, sobre o sacerdócio do irmão dele e os seus filhos. E Deus, depois que o povo fizeram o bezerro de ouro, que se corromperam por fazer o bezerro de ouro, então Deus manda eles seguirem, e Deus não irá no meio do povo, mas enviará um anjo. Disse mais ao Senhor a Moisés: vai, sobe aqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Então, Deus, o povo era de duro para servir, tinha um coração duro para servir o que Deus mandava, e não ia. E mas mandou um anjo, porque se Deus fosse, os consumia, né? Ele não ia ver o povo tão rebelde e assim os consumia. E da mesma forma, com esse anjo indo com ele, se Deus quiser, também mata tudo, dá ordem ao anjo e mata tudo, se ele quiser, né? E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: este povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe, e tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas
o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Moisés roga a Deus a sua presença. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo, e tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo, né? Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. Então ele disse: Rogo-te que me mostre a tua glória. Porém, ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e tirei e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Né? Então, Deus vai ter misericórdia de quem tem misericórdia, vai se compadecer daquele que se compadece. Quer dizer, se eu tenho misericórdia por outra pessoa, então Deus vai ter misericórdia sobre mim. Se eu me compadecer por outra pessoa, por qualquer outra pessoa, Deus também vai se compadecer de mim na minha aflição, né? E disse mais: Não podereis ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Tá? Isso é Deus falando. Moisés pediu a Deus para ver a face dele, né? Mas não poderás ver minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. É, por quê? Quando Moisés está falando face a face com Deus, muitos entendem, né, que é Deus face a face, como assim, eu e uma pessoa, tá a pessoa na minha frente e eu na frente dela, e ambos nos vê. Mas com Deus não é dessa forma, né? O anjo que Deus envia, esse é o que faz como se fosse o próprio Deus. Aí sim, aí é que se vê, né, como se fosse Deus. Mas na realidade não é o próprio Deus, é um enviado de Deus, né? Tudo que foi dito a Moisés, tudo que foi escrito, como quem diz, foi escrito pelo dedo de Deus. Realmente, é como se fosse Deus escrevendo, mas quem está lá não é Deus, é o anjo, né? É um anjo, né? E então ele está face a face. Aí, como se diz, Deus e face a face. Mas é o poder de Deus que está face a face com Moisés. Entenderam? É assim. E disse mais:
não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, se o homem tentar ver a face de Deus, ele morre, porque a face de Deus é muito esplendor, né? É muito esplendor. Então, esse esplendor certamente matará aquela pessoa que vê. Mas Cristo vê, né? E muitos lá que estão no seu mundo habitável sempre vê a face do Senhor. Disse mais o Senhor: eis aqui em lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Então, quando Deus ia passar, ele ia fazer uma fenda, esconder Moisés, né? E é, 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 vai cobrir com a mão para que ele não veja o esplendor de Deus, né? Porque se ele ver, certamente ele vai morrer. Mesmo sendo uma pessoa escolhida de Deus, mas ele era carne, né? Então, a carne, certamente ele ia morrer, a carne ia morrer. Porque só quem podia ver era espiritualmente, a carne não. Moisés era carne, né? Então não podia ver. Se ele visse, ele morreria. Havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. As novas tábuas dos 10 mandamentos. Então, Deus disse, vai fazer mais outras tábuas, porque Moisés, quando desceu, teve ira devido ao bezerro de ouro que Arão e os outros fizeram, e Moisés, com raiva, pegou, quebrou as tábuas que Deus tinha dado para ele, né? E agora vai ter mais novas tábuas dos 10 mandamentos. Então disse o Senhor a Moisés: Lavra, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte, e ninguém suba contigo, né? E também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelha, nem bois, se apacente de fronte do monte. Então Moisés lavrou as 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e, levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou o Senhor clamou: ó Senhor, Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e a quarta geração. E Moisés apareceu-se, inclinou-se a cabeça à terra, adorou e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é o povo de dura serviço. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado,
e toma-nos por tua herança. Deus faz um pacto. Então disse: Eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma. De maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje, e eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreu, e os cananeu, e os heteu, e os perizeu, e os heveus, e os jebuseus, né? Guarda-te de fazer aliança com os moradores da terra onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubarei, e as suas estaltas quebrarei, e os teus bosques cortareis. Então, esse Jebuseu, cananeu, era tudo gente da parte da legião do mal, né? Então, Deus ia quebrar tudo, as estátuas dele, né? Iam quebrar os altares dele, ia derrubar, né? Mas, mas os altares derrubarei, e as suas estátuas quebrarei, e os seus bosques cortarei, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso. Né? Então Deus ia fazer esse povo, como fez lá, que ia mandar a abelha para eles saírem da cidade, né? Para que não faça aliança com os moradores da terra quando eles prostituírem após os seus deuses, ou sacrifiquem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios, e torne mulheres das suas filhas para os seus filhos, e suas filhas prostituindo-se com os seus deuses. Faça que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não te farás deuses de fundição. Né? Então, tudo isso Deus proibia desde que ele saiu de lá, para não fazer nenhuma estátua, não adorar nenhuma estátua, nenhum tipo de Deus, mas sim a Deus. Até hoje é assim, né? Essa lei está em vigor e prossegue em vigor com a lei de Cristo também, para que a gente não se ajoelhe a não ser se for a Deus, né? Nós só devemos nos ajoelhar a Deus para pedir alguma coisa, para agradecer só a Deus. Não adianta você se ajoelhar debaixo dos pés de uma estátua, porque ela não vai resolver nada. Se você se ajoelhar aos pés de uma cruz, também não vai resolver nada. Mas, como está lá em Mateus, entra no teu quarto, né? Fecha a porta, se ajoelha e fala com Deus, que assim ele ouvirá e atenderá o teu pedido, caso o teu coração esteja limpo, né? É isso que vai acontecer. É um estudo mais profundo, mais para frente, né? E assim vai, né? Então, não te farás deuses de fundição. A festa dos pão ázimos guardarás 7 dias, comerás pão asmo, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo que abre a madre, tudo que abre a madre meu é, até todo o teu gado que seja macho e que abre a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro, mas se o não resgatares, cortar-lhe-ás cabeça, todo o primogênito dos teus filhos resgatará, todos os teus filhos resgatarás.
e ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás na aradura, e na saga descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da saga do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes ao ano, todos os homens aparecerão perante o Senhor Deus, o Deus de Israel. Porque eu lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território, ninguém cobiçará a tua terra. Quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus, não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra terás à casa do Senhor teu Deus, e não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: e escreve estas palavras, porque, conforme ao teor destas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então, Moisés passou 40 dias, 40 noites, nem teve fome, nem teve sede, porque Deus assim o alimentava, o espírito, tanto de fome, tanto de sede, né? Por isso que ele não sentiria nada. E ele passou esse tempo todo lá no monte, escrevendo os 10 mandamentos, né? O rosto de Moisés resplandece. O rosto de Moisés resplandece. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto. E tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto até entrar para falar com ele. O sábado e as ofertas para o tabernáculo. Êxodo 35, versículo 1, o sábado e as ofertas para o tabernáculo. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º vos será santo.
o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acenderás fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tornai do que tendes, tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto a tirar por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugos, madeira de acácia, e azeite para a luminária, e especiaria para o azeite da unção, e para o incenso aromático, e pedras de ônix, pedras de egaste para o éfode e para o peitoral. E venha todos os sábios de coração entre vós e faça tudo que o Senhor tem mandado. O tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, e os seus cochetes, e as suas tábuas, e as suas barras, e as suas colunas, e as suas bases, a arca, e os seus varais, e o propiciatório, e o véu da cobertura, a mesa, e os seus varais, e todos os seus pertences, e os pães da proposição, e o candelabro da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso, e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina de ponta para a entrada do tabernáculo, a cortina da porta para o tabernáculo. O altar do holocausto e o crivo de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base. As cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro da porta do pátio, as atacas do tabernáculo e as atacas do pátio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão e o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem os tabernáculos. A prontidão do povo em trazer oferta. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Então, o povo voluntariamente, não era obrigação, era voluntariamente. Deus pedia as ofertas, mas era dada aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivela e pendentes, e anéis e braceletes, todos os objetos de ouro, e todo o homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com azul e púrpura e carmesim
e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texurgos os trazia. Todo aquele que fazia a oferta alçada de prata ou de metal e trazia por oferta alçada ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acácia a trazia para toda a obra do serviço. E todas as sábias de coração fiavam com as suas mãos e traziam o que tinham fiado, o azul e a púrpura, e o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedra de ônix e pedra de engaste, e para o éfode e para o peitoral, e especiarias, e azeite para a luminária, e para o azeite da unção, e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordena se fizesse pela mão de Moisés. Assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Deus chama Bezaleel e Aholiabe, né? Bezaleel e Aholiabe. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria e entendimento, ciência, e em tudo o lavou. E para criar invenções, para trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre. Quer dizer, esse povo e essas coisas que o povo deram foi como eu li no vídeo anterior, quando estava fazendo o tabernáculo, né? Deus deu essas mesmas ordens para Moisés, para que o povo desse seus ouros, todinho, suas pratas, suas coisas, e esse Bezaleel e o outro também, para Deus deu a ciência, deu saber a ele um entendimento, a sabedoria, a ciência, um entendimento, né, para ele ter todo o lavor para produzir os querubins, as argolas, tudo, né? Ele ia ser um artífice para trabalhar com ouro, prata e etc, né? E para criar invenções, para trabalhar o ouro em prata e em cobre, né? Deus ia dar todo esse entendimento a Bezaleel para ele fazer isso, né? E em lapidar pedras para egaste, e em entalhar madeira para trabalhar em toda a obra esmerada, né? Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, e a ele e a Oliabe, o filho de Aisimaque, da tribo de Dan, né? E encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador, em azul e em púrpura, carmesim e linho fino, e do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Então, Deus deu muita inteligência, sabedoria. Ele não precisou de ir para a faculdade para aprender a fazer nada disso, porque Deus colocou na mente dele tudo isso para ele ter essa sabedoria para criar qualquer coisa. Qualquer coisa ele os criaria com cobre, com prata, com ouro, e o outro com madeira, com tijolo, com tudo. Ele com roupa, com tudo, ele tinha esse entendimento e essa maravilhosa sabedoria para criar todas essas coisas, né? Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio
de coração a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado, né? Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo, né? Então, depois de feito, Moisés já estava usando as ofertas, né, para fazer as coisas, né? Os pendentes, os negócios, que ele pegava para fazer o que tinha de ser feito, o que Deus tinha mandado. Então Moisés chamou a Bezaleel e a Oliabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria a todo aquele a quem o seu coração moveu e se chegar à obra para fazer. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário. Então, todo mundo doou ouro, doou prata, doou os cobres que tinha, porque lá tudo era feito de madeira, mas coberto tudo com ouro, prata e etc., né? Para fazê-la, ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária, né? Além do que o Senhor pedia, ainda traziam mais oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam todas as obras do santuário, cada um a obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então mandou Moisés que proclamasse por todo o arraial, dizendo: nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque era muita gente, né? Era muita gente. E cada um, vamos supor, que trazia um brinco, uma pulseira, né? Um cordão, e etc, etc. Então, com muita gente trazendo, formou muitos quilos de ouro, muitos quilos de prata, muitos quilos de bronze, e então os homens que estavam fazendo as criações através, né, estavam derretendo esses ouros para fazer, viu que já tinha ouro suficiente, então Moisés foi lá e mandou que eles parassem de ofertar, né? Então eles pararam, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer ainda e ainda sobrava. Assim todo sábio de coração, entre os que fazia a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas, de linho fino, torcido, de azul e de púrpura e de carmesim, com os querubins da obra mais esmerada, as fez, né? O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e as larguras de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. Lhe ligou 5 cortinas, uma com a outra, e a outra com as 5 cortinas também ligou uma com a outra. Depois fez laçada de azul na borda de uma cortina e a extremidade na juntura. Assim também fez na borda a extremidade da juntura da segunda cortina. 50 laçadas fez numa cortina e 50 fez numa extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Esta lançada eram contrapostas uma à outra. Também fez 50 colchetes de ouro e com esse colchete uniu as cortinas uma com a outra, e assim foi feito o tabernáculo. Fez também cortina de pelos de cabra para a tenda sobre o tabernáculo. Fez cortina de pelo de cabra para a tenda sobre o tabernáculo e fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados e a largura de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E uniu 5 cortinas à parte e outras 6 à parte, e fez 50 laçados na borda da última cortina, na juntura
também fez 50 laçadas na borda da cortina, na outra juntura. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda para que fosse um todo. A coberta de pele e as tábuas. Fez também para a tenda uma coberta de pele de carneiro, tintas de vermelho e por cima uma coberta de pele de texugo. Também fez de madeira de acácia, tábuas levantadas para o tabernáculo que foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados e a largura de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 cavilhas pregadas uma à outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 cavilhas, e 2 debaixo de outra para as suas 2 cavilhas. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, do lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos, do tabernáculo, nos 2 lados, as quais por baixo estavam juntas e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 travessas para as tábuas do tabernáculo do lado ocidental, e fez que a travessa do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra. E cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, os lugares das travessas. Fez de ouro. As travessas também cobriu de ouro. Então, foi muito ouro que usaram para fazer esse tabernáculo. Agora vamos ver o capítulo 35, o versículo 35, o véu e as colunas. Eu já li isso tudinho no vídeo anterior, mas dando sequência agora já a fabricação do tabernáculo. Está dizendo, mostrando aqui como foi feito, Depois faz o véu de azul e de púrpura e de carmesim, de linho fino torcido, de obra esmerada. O fez com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as cobriu de ouro. E os seus cochetes fez de ouro. E fundiu-lhe 4 bases de prata. E fez também para a porta da tenda o véu de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, da obra do bordador, com as suas 5 colunas e os seus cochetes e as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. A arca. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu de ouro puro por
dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2, no outro lado 2 argolas, e fez varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, e pôs os varais pelas argolas ao lado da arca, para se levar a arca. O propiciatório. Fez também o propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era 2 côvados e meio, e a sua largura 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro de obra batida, os fez nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de um lado e o outro na outra extremidade do outro lado. De uma só peça, com o propiciatório fez querubins nas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. E o seu rosto estava de frente um para o outro. E o rosto dos querubins estavam virados para o propiciatório. E a mesa, também tem a mesa, né, que foi falado no outro vídeo. Tinha tudo isso que eu estou falando agora, no outro vídeo também falou essas mesmas coisas. A mesa fez também a mesa de madeira de acácia, o seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E os cobriu de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fez também ao redor uma moldura da largura da mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-se-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam em seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que havia de estar sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres, e as suas tigelas e as suas taças, em que se havia de oferecer libações. O castiçal. Fez também um candelabro de ouro puro, de obra batida fez este candelabro. O seu pedestal e as suas hastes, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, e 3 hastes do candelabro de um lado dele, e 3 do outro lado. Numa haste estava 3 copos do feitio de amêndoas, um botão e uma flor, e uma outra haste 3 copos do feito de amêndoas, um botão e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no mesmo candelabro havia 4 copos do feitio de amêndoas, com os seus botões e com as suas flores. E havia um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça, e outro botão debaixo das 2 hastes da mesma peça, e mais um botão debaixo das suas hastes da mesma peça. Assim se fez para as 6 hastes que saíam dele. Os seus botões e as suas hastes eram da mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro, e fez de ouro puro 7 lâmpadas, com os seus espevitadores e os seus apagadores. De 1 talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de acácia, de 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura. Era quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo era feita as suas pontas.
e cobriu de ouro puro a parte superior e as suas paredes ao redor e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa e os seus 2 cantos de ambos os seus seus lados, para neles se colocar os varais e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia e os cobriu de ouro, né? Os cobriu de ouro puro, qual obra do perfumista. Qual obra do perfumista. Vou parar novamente, vou dar uma paradinha, né? Para não ficar muito longo. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações e assista o vídeo até o final, né? Quando for assistir, assista até o final, que é para dar continuidade entre um vídeo e outro, para vocês não se perder naquilo que eu estou lendo para vocês, né? Então, vocês têm que ir até o final, não veja só um pouquinho, porque vocês não vão entender. Então, é bom que vocês ouçam até o final, porque quando termina um, começa o outro e vai dando sequência, 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 até Deus permitir, Deus me dê muita saúde, muita paz, saúde, para que eu viva e termine de contar a história desde a criação até o Apocalipse, né? Agradeço bastante pela atenção de vocês, tá?